sou Giovana Tawil e estou aqui a convite da Círculo para a gente fazer uma costurinha. Bora lá comigo? É o seguinte, a gente vai fazer hoje um suplá de Dia dos Namorados. Aquele momento romântico que a gente sempre gosta de colocar à mesa para os apaixonados. Bom, a gente vai fazer um suplá com os tecidos de coração. Olha que coisa mais fofa. E esse suplá a gente vai fazer ele ainda dupla face, porque dá para você usar naquele jantar romântico e também dá para você usar em outros momentos aí da sua casa, sem que essa peça fique única e exclusivamente para um único evento. Mas aproveitando, eu também decorei um guardanapo de pano para deixar a mesa mais romântica. Usei os tecidinhos. Fiz com a técnica de rocambole, que se você não assistiu, procura na internet aí que você vai achar essa técnica de rocambole. Esse aqui a gente não vai fazer hoje, a gente vai dar foco ao suplá e entender como é que funciona a dinâmica deste acessório. Bora lá? É o seguinte, o suplá, normalmente, a gente compra o suplá com 35 centímetros de diâmetro. O que é o diâmetro? É de uma ponta a outra. Então, quando eu meço esse suplá, eu tenho 35 centímetros de diâmetro. Para fazer essa peça, eu preciso fazer um círculo correspondente a ele. Só que eu preciso fazer ele maior do que o tamanho do suplá, porque eu preciso abraçá-lo. Então, para abraçá-lo, eu preciso fazer ele com uma borda de uns 5 centímetros a mais na borda toda. Então, se eu colocar de 5 a 6 centímetros em toda a volta, eu vou ter um diâmetro aí de 45 centímetros, né? Que é de uma ponta a outra, ok? E como é que a gente vai fazer essa medida para ficar bem redondinho e bonitinho? A gente tem dois recursos aqui. A gente vai usar essa ferramenta chamada de compasso. Esse é um compasso de desenho técnico, que ele dá essa envergadura maior, essa possibilidade de abrir mais e fazer um círculo perfeito e maior. O que a gente vai fazer? Para a gente poder ter esse diâmetro aqui, ó, de 45 centímetros, esse aqui, eu preciso abrir o compasso no raio. E como é que abro o compasso no raio? O raio, na verdade, é 1/4 do meu tecido, do meu círculo. Então, uma quarta parte desse tecido é chamado de raio. E de uma ponta a outra é chamado de diâmetro. O compasso, ele tem uma ponta seca, que vai fazer a posição inicial no material, no tecido ou na cartolina que você vai usar, e ele depois vai fazer, então, toda a circunferência. Para isso, você vai medir o tamanho que eu quero do raio para poder ter toda a circunferência. Então, se eu tenho um suplá de 35, eu preciso abrir mais 5 centímetros, aqui eu tenho 17,5, e eu tenho que considerar mais 5 centímetros aqui. Vai dar em torno de 22 centímetros. Então, eu vou abrir na régua em torno de 22 centímetros. Coloco ele a ponta seca. Chego até lá, ó. Tô abrindo entre 22 e 21 centímetros, tá? 21, 22 centímetros, eu abro esse compasso. Feito isso, eu tenho 1/4 do meu diâmetro, né? Que é o raio. E aí, eu vou ter um compasso aberto aí em torno de 44 e 45 centímetros. Posso fazer primeiro o molde, usando uma cartolina dobrada em 4, ou quando eu estou usando o compasso, eu posso ir direto nele mesmo. Quando eu não tenho esse recurso, que é o caso do compasso, então eu vou fazer aqui, vou colocar a ponta seca e vou fazer, ou eu meço o raio aqui e faço o corte, depois abro, ou eu abro ele inteirinho, já o meu material todinho, e faço toda a circunferência, ok? Então, com o compasso, eu tenho esse resultado. Se eu não tenho o compasso, o que eu faço? Não quero comprar, ou tá muito caro, enfim, tá meio inacessível, vou fazer pela primeira vez para ver se eu gosto, então, eu vou primeiro testar a técnica, pego o meu tecido, ou o meu papel manilha, aquele que eu tô usando para fazer meu molde, dobro ele em 4, então você vai cortar um quadrado de 46 por 46, tá? Então, eu tenho esse quadrado. E aí, o que eu vou fazer? Dobrei ele em 4 partes, vou pegar a minha régua e vou colocar bem na ponta seca e vou marcar aqui, ó, 22,5, 23. Então, vamos lá, vamos pôr em 22,5 que vai dar 45, que é exatamente a medida, né? Então, vamos lá.
eu coloquei lá 22,5, faço um risquinho 22,5, faço um risquinho 22,5, e assim eu vou colocando e posicionando toda essa lateral aqui. E aí eu venho com a caneta e faço a união de todos esses pontos, tá? Existe uma outra possibilidade ainda. A régua, ela possui esse furinho aqui. Não sei se dá pra ver, mas ela tem esse furinho. Tem gente que gosta de fazer, furar aqui, fazer um furinho aqui, efetivamente, com ladelata. E aí, quando você fura, você tem a possibilidade de colocar a tua caneta aqui, ó. Coloco ele no 22 e faço um furinho na caneta. Vamos supor que ele tivesse furado. E venho fazendo uma volta assim, ó. É que como eu não furei, fica mais difícil. E aí eu consigo fazer uma circunferência também. É um pouco mais difícil, um pouco mais trabalhoso. Eu prefiro ir marcando a cada 1,5 cm, no máximo 2, e fazer essa união. Você também pode medir aí na sua casa uma bacia, um balde, e dar uma conferida na boca do teu balde, se ele está acima de... ele tem que estar 10 centímetros a mais do que o seu suplá. A média do suplá no mercado é de 35, você tem que fazer um círculo de 45 centímetros de diâmetro. Então vai lá, escreve nos comentários aqui se você entendeu o que é diâmetro e raio. Vou ficar feliz. E aí, como é que uma diquinha aqui boa, como é essa circunferência? Que tamanho é essa circunferência? Para fazer essa circunferência, para eu saber qual é a medida dessa circunferência toda essa volta aqui, tem uma regrinha matemática que a gente não vai usar agora, mas é muito legal você saber. É só fazer a multiplicação do diâmetro, que é de uma ponta a outra, por 3,14, que é a medida de π. Se você fizer 3,14, a gente vai saber exatamente qual é toda a circunferência daquela peça. Isso serve para você fazer um prato, serve para fazer uma bolsa, serve para você fazer outras coisinhas por aí. Fica a dica, hein? Então, bora lá. Ó, feito isso, a gente reserva o nosso suplá. Esses suplás são comprados individualmente. E eu tô fazendo ele dupla face. Então, eu tô usando um tecidinho enfim, 2 tecidinhos, cortei-os todos da mesma medida e só fiz a união desses tecidinhos com uma costura bem na bordinha. Você pode, se estiver usando máquina doméstica, você pode vir e fazer um zigue-zague em toda a volta aqui. Agora a gente vai para a máquina, por quê? A minha máquina aqui desloca a minha agulha para a saída da máquina aqui, para a esquerda. E aí eu quero uma posição de calcador bem vantajoso. Se eu não tiver esse deslocamento, eu preciso fazer uma medida aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. De mais ou menos 1,5 cm a 2 centímetros. É um canal, ó. Aqui, ó, a gente tem a costura matriz, a costura principal, e vim com uma segunda costura. Eu vou costurar toda a volta. Primeira coisa, a gente vai fazer essa costura em toda a lateral e vou aí desvirar a minha peça. O canal é feito depois. Peraí. Então, bora lá. A gente vai primeiro desvirar a peça. Fiz a costura em toda a volta, só para prender direito com direito, e vou desvirar a peça. Desvirei uma peça bem facinho de desvirar, bem confortável, tá? Agora sim a gente vai fazer o canal. Aquele canal de 2,5 centímetros. Hora de bater roupa. Bora lá. Ó, a gente vai arrumar isso tudo para ficar bem alinhadinho. E aí, a minha dica para você é usar o ferro de passar roupa, tá? Quanto mais alinhadinho ele estiver, mais bonito ele vai ficar na hora que você fizer todo o seu canal, toda a sua volta. Você vai aproveitar para fechar aí as suas aberturas, que é aquela que a gente deixou para desvirar. Como é só tecido com tecido, a gente nem precisa se preocupar em fazer o picote ou deixar uma abertura muito grande, porque o tecido vai passar com muita suavidade. Agora, a gente vai fazer 2 costuras. Uma em toda a volta desse círculo e a outra fazendo o tal do canal. Eu vou arrumando aqui conforme a gente for costurando. Vou colocar o meu tecido encostado aqui na máquina. Vou deslocar a minha agulha toda para a minha esquerda para fora da máquina, tá? Ou vou fazer aquele canal que eu te contei. E vou começar aqui fazendo uma costura.
Aqui é só ir arrumando. Se você tivesse passado a ferro, ele ficaria mais fácil, mais rápido. Então, a gente leva um pouquinho mais de tempo passando a ferro, mas em compensação ganha na hora que for para a máquina. Você pode também fazer estampas bem diferentes, sabe? Para você ter em ocasiões diferentes. Aqui você pode usar no Dia dos Namorados, no Dia das Mães. Você também pode usar em qualquer momento romântico, de um jantar entre... enfim, num momento romântico. Mas se você colocar um floral, alguma peça mais clássica aqui, você tem uma peça dupla face, podendo ser usado em vários momentos do ano, né? Ah, uma dica super importante que eu acho. Todo mundo tem muito medo de costura curva. Lembra? É como se fosse a roda do carro. A roda do carro, ela sempre vai na mesma direção. O que muda é a posição do pneu referente ao solo. Então, quando a gente pensa na máquina, nossa agulha sobe e desce na mesma posição. O que está mudando é o solo referente à agulha. Então, se eu desço a agulha e bato sempre no mesmo lugar, o que faz a costura curva é a posição que eu estou colocando o meu tecido. Então, eu faço 2, 3 pontinhos, giro o tecido, 2, 3 pontinhos, giro o tecido. Isso vai fazer com que o tecido seja feito a costura em curva e não fique feio. Bom, cheguei ao final, fiz todo o meu anel. Agora, o que a gente vai usar? A gente vai usar um elástico e junto com esse elástico a gente vai usar uma ferramenta chamada passa-elástico. Ela funciona como se fosse uma garrinha, parece uma pinça. Sabe aquelas pinças de tirar a sobrancelha? Mas na verdade é uma garrinha. Então a gente vai colocar ela ali e introduzir essa pinça na fenda que a gente ainda não fechou, né? E vamos fazer tudo à volta. Simples assim. Lembrando só de, na hora de puxar, a gente tomar cuidado para que a gente não puxe completamente o elástico, deixando ele aqui, soltando ele. Então, a gente vai puxando o nosso elástico toda a volta, é bastante tranquilo. Que tamanho de elástico a gente vai precisar? Uns 30 centímetros de elástico, aqui uns 50 centímetros de elástico, mais ou menos. A gente vai precisar. Quando ficar muito grande, ele dá uma dificuldade de puxar, mas é só a gente não perder essa ponta principal aqui. Isso a gente não pode perder. Passamos o elástico todo, lembra que você vai puxar todo o elástico, até parece uma touca de cabelo, que dá pra você fazer uma touca de cetim também. Fica a dica aí, tá? E aí, agora a gente vai vestir o nosso suplá. A gente vai colocar ele com bastante cuidado aqui, ó. O cuidado é só para que aquela ponta do elástico não solte, tá? Lembrando isso. Segura as duas pontinhas do elástico. Aqui, ó, vamos começar por aqui. A gente põe as duas pontinhas e veste. Ele precisa ficar justinho mesmo, porque senão ele vai ficar uma prega de tecido e isso é muito ruim. E aí, fiz, dando nozinho em toda a ponta aqui, ó, que a gente vai dar o nozinho. E aí, vai apertar bem, para que esse nozinho fique bem justinho. E aí, o nosso suplá tá bem redondinho, com o tecido bem plano, podendo ser usado dupla face também. E aí, a abertura você vai fazer com acabamento na mão mesmo, uma pontinha na mão. E aí, é isso que eu tô dizendo, quanto a usar 2 tecidos diferentes. Aqui eu tô usando um rosa com coração, porque eu queria essa proposta romântica, mas você pode usar uma outra cor bem mais forte aqui, dando um contraste, podendo usar em vários momentos. Ele fica dessa forma, né, colocado aqui na nossa peça, a gente deixa ele bem redondinho, e aí a gente vai aproveitar isso para fazer decorações com os panos de prato. Pode comprar panos de pratos convencionais ou até de
papel mesmo. E esse coraçãozinho eu fiz com as sobras de material. E para você que é do crochê e do amigurumi, que tal fazer um coraçãozinho aqui de crochê? Vai ficar lindo também e bem romântico. Aqui eu fiz de tecido, porque eu não tenho essa habilidade. Mas você que é da Círculo, tenho certeza que tem bastante habilidade para fazer essas coisinhas fofas com crochê também. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima e fica a dica. Segue a gente nas redes sociais da Círculo e também aproveite para colocar a hashtag Sempre Círculo, sem acento e sem nenhum desenho. Escreve Sempre Círculo. A gente vai adorar saber o que vocês estão criando com os nossos produtos. Até a próxima. Tchau!